Olá, sou Leopoldina Solange Pimentel, a tutora da disciplina de Agricultura Sustentável e Mudanças Climáticas nos cursos de licenciatura em Agronegócio e em Desenvolvimento Agrário. Hoje vamos à nossa segunda aula em que vamos falar sobre as causas das mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam desafios permanentes e complexos para a humanidade. Sendo assim, há uma necessidade de percebermos as consequências e as causas das mudanças climáticas de formas a que possamos conhecer as estratégias para mitigação. Assim, nós devemos perceber que, desde as emissões do efeito de gases estufa pela atividade humana até aos padrões naturais de variabilidade climática, cada elemento desempenha um papel crucial no sistema climático do nosso planeta. Ao examinar estas causas com profundidade, o estudante será capaz de adquirir uma compreensão abrangente das forças que impulsionam as mudanças climáticas e estarão melhor preparados para discutir soluções e estratégias de mitigação. Trago aqui duas imagens. Nestas duas imagens, como podem ver, a imagem da esquerda mostra o nosso planeta no século XVIII. E a imagem da direita mostra o nosso planeta no século XXI. Então, se formos a ver, há muitas mudanças, muitas alterações do nosso planeta pela ação humana. Como podemos ver na imagem esquerda, no século XVIII, a cada hora 9.000 pessoas somavam-se à população mundial. E a cada hora 4 milhões de toneladas de dióxido de carbono eram emitidas. Então, ali ainda não tínhamos muitas indústrias, ainda não se abatia muitas árvores, não havia necessidade de se fazer reflorestamento porque a quantidade de árvores que se abatia não era tanta assim. O nível de atividade pesqueira, de caça, também não era tanta, pelo que não havia extinção de algumas espécies. Sem contar que a ação humana, em termos de descarga de lixo, em termos de uso de químicos, também não era assim tão abrangente. Mas de uns tempos para cá, nós podemos ver esta evolução na imagem à direita. No século XXI, a cada hora, 3 espécies são extintas. Temos 1000 vezes mais processos naturais de degradação a acontecer em relação à imagem à esquerda. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo, que pode causar depois mudanças climáticas. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. E daí o que acontece? Poluição, chuvas intensas, ventos fortes, temos o fenômeno El Niño e El Niña, muita poluição dos solos, muita poluição das águas, muita extinção de espécies. Tudo isto são efeitos das mudanças climáticas que, ano após ano, ou seja, depois de um longo período, esses efeitos vêm se mostrando. Fatores que influenciam as mudanças climáticas. Dos fatores que influenciam as mudanças climáticas, nós podemos conhecer alguns que contribuíram muito para essas alterações climáticas ao longo do tempo no nosso planeta. Pelo que nós podemos conhecer, por exemplo, a emissão de gases poluentes na atmosfera através de indústria e dos automóveis. A atividade vulcânica que pode causar resfriamento climático, a poluição do solo e dos recursos hídricos, que vem também desequilibrar o meio ambiente. A queima de combustíveis fósseis, que emitem gases de efeito estufa, variação na órbita da Terra, afetando assim a radiação solar que é recebida. O resultado é que temos aquela sensação térmica muito elevada em temperaturas que às vezes nem é aquilo. Como vamos dar um exemplo? Vamos supor que hoje a temperatura está de 28 graus, mas nós temos a sensação térmica de 32 graus. Então, tudo isso se deve à variação na órbita da Terra, que vai afetar a radiação solar recebida. Também temos o aumento no desmatamento, temos o fenômeno El Niño e El Niña, que já falei há pouco tempo, que também vem alterar as temperaturas das águas do Oceano Pacífico, assim bem como outros aspectos. Temos aqui uma imagem em que vocês podem ver alguns efeitos das mudanças climáticas. Logo, a primeira imagem, no nosso planeta nós temos aqui a questão da seca, onde temos o solo com rachaduras devido à deficiência hídrica severa. Temos também aqui árvores secas e uma incidência de radiação solar muito forte, associada à falta de água
o que vai acontecer? As árvores vão ficando secas ou ainda podem passar para a fase de senescência. De seguida, temos a imagem no centro, que é a representação de queimadas. Em alguns países, não é necessário provocar queimadas devido ao calor intenso. O capim fica seco, o que acontece é que acaba provocando essas queimadas e desvastando grandes áreas. De seguida, temos a poluição nas grandes cidades ou nas zonas industriais. E, por final, temos o descongelamento ou ainda congelamento dos glaciares. Fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é um evento climático natural que é caracterizado pelo aquecimento normal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno ocorre de forma cíclica, sem uma temporalidade específica e tem impacto significativo nas condições climáticas globais. Durante o El Niño, há um enfraquecimento dos ventos, resultando em mudanças nos padrões climáticos de temperatura e precipitação em várias regiões do mundo. Principais fatores das mudanças climáticas. Dos fatores que causam as mudanças climáticas, temos dois: os fatores que são causados pelos humanos ou de causa humana e os fatores naturais. Entre as causas naturais destacam-se a incidência solar, a variação na radiação solar que chega à superfície da Terra, a atividade vulcânica que pode levar ao resfriamento climático temporário e padrões naturais de variabilidade climática. Também temos as causas que nós chamamos de causas antrópicas, que são causadas pela ação humana e desempenham um papel significativo nas causas das mudanças climáticas. Estas incluem a emissão de gases poluentes à atmosfera por indústrias e automóveis, também o desmatamento que altera o equilíbrio ambiental, causa a poluição do solo e dos recursos hídricos, a queima de combustíveis fósseis que liberam gases de efeito estufa, entre outras atividades humanas intensivas. Todos esses fatores têm contribuído de forma grande globalmente para as mudanças climáticas e para esses efeitos nos nossos países. No caso de Moçambique, nós temos visto que nos últimos anos temos sofrido por chuvas intensas, cheias, em algumas áreas temos secas severas, em algumas áreas temos problemas de ciclones, ventos fortes. Nos últimos anos, em todos os anos, de forma consecutiva, temos ameaças de ciclones durante os meses de verão. Portanto, tudo isso são efeitos das causas das mudanças climáticas. Soluções e estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas na agricultura. Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na agricultura, diversas soluções e estratégias têm sido propostas. O primeiro é o uso de espécies adaptativas e diversificação de espécies. Então, é necessário fazer a adaptação de espécies, sejam plantas ou animais, a esses sistemas, pelo que a genética já vem trabalhando no melhoramento dessas espécies para que sejam tolerantes à seca, tolerantes a inundações, tolerantes às condições adversas do ambiente, como pode ser, por exemplo, ventos fortes, grandes períodos de calor, sol intenso. Então, a genética já vem trabalhando através dos processos de melhoramento, no melhoramento dessas espécies, tanto animais como plantas. Também temos o manejo eficiente do solo, em que nós temos que fazer práticas como o caso do manejo eficaz do solo, que inclui o sequestro do carbono, a redução do esgotamento do solo, a eliminação de aplicações químicas e emissões nocivas, são essenciais para preservar a qualidade do solo e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Aqui nós temos que perceber que temos que diminuir o uso de produtos químicos, os agrotóxicos, sejam pesticidas, herbicidas ou ainda adubos químicos. Há uma necessidade de começarmos a aprimorar e usarmos de forma mais eficiente os adubos orgânicos. Usamos de forma mais eficiente os pesticidas botânicos. Também temos a rotação das culturas. A rotação das culturas é uma prática agrícola muito eficaz que reduz a necessidade de insumos químicos, promovendo a captura do carbono no solo e aumenta a diversidade de culturas, contribuindo assim para a mitigação
das mudanças climáticas. Também temos a melhoria da drenagem dos solos. Isto vem garantir um ecossistema mais compatível e ajuda também a prevenir as inundações. Então, a drenagem vai a facilitar com que solos alagados possam drenar a água que lá está e facilitar com que o solo, o ecossistema esteja protegido. Essas estratégias visam não apenas adaptar a agricultura às condições climáticas em constante mudança, mas também reduzir os gases de efeito estufa, promovendo assim práticas sustentáveis e preservando assim os recursos naturais essenciais para a produção agrícola. Por hoje é tudo, nos vemos na próxima aula. UNIS-SED. Ensino online, ensino com futuro.